Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Iridologia e Bem-Estar. É um privilégio para mim poder ser sua professora agora, nos próximos minutos que a gente vai estar junto. Então, que você aproveite a nossa aula. O tema da nossa aula hoje, a gente vai falar sobre repetição. Sabe aquelas doenças que sempre se repetem e o paciente não melhora? E você não sabe por quê? Então, a gente vai falar disso nessa aula hoje. O tema da nossa aula é assim, doenças de repetição. Os motivos pelo qual o seu paciente nunca melhora. E antes de eu entrar no conteúdo, te dizer o porquê que tudo isso acontece e como que você pode ajudar o seu paciente aí do outro lado, lembra que a gente está no canal do YouTube. E toda semana eu deixo aqui aulas gratuitas para que você possa aprender. Então, ativa as notificações do canal. Ativa as notificações para que toda aula que eu poste aqui, você já receba ela, você nem precisa se preocupar e você não perde o conteúdo. É um jeito de você sempre estar se atualizando e aprendendo, tá? Lembra que o objetivo das nossas aulas aqui é te ensinar a identificar, prevenir e tratar a raiz de qualquer doença, tanto física quanto emocional, através de uma foto do olho. E a gente vai ver isso nessa aula. A gente vai ver como que uma foto do olho pode ajudar você aí do outro lado a identificar sinais de repetição, ou seja, que a doença não melhora, e os motivos pelo qual aquela doença permanece. A gente vai aprender sobre isso hoje, tá? Lembrando que se você gostou ou gostar da aula, você pode deixar o seu comentário. Se durante a aula você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui embaixo, que eu mesmo vou te responder. E se fizer sentido, no final da aula, você deixa o seu like aí para mim, para eu poder saber que eu estou no caminho certo de eu continuar te ajudando, tá? Quando a gente fala desse tema, dessa aula, doenças de repetição, quais são os motivos, né, pelo qual faz o paciente não melhorar? A gente tem pelo menos 4 motivos do qual uma doença de repetição, ela acontece. Só para você poder entender. Os 4 motivos é que existem doenças de repetição genética, existem doenças de repetição comportamental, existem doenças de repetição emocional e existem doenças de repetição físicas. Todas essas 4, a gente consegue avaliar um olho de uma pessoa e a gente consegue saber exatamente o porquê que essa pessoa não melhora vendo isso no olho. Mas você precisa entender esses 4 termos primeiro, tá? Então, eu vou te explicar isso a fundo. Primeiro, vamos falar sobre essas doenças de repetição genéticas. Pri, o que é isso? Então, eu vou te explicar. Uma doença do padrão genético é a doença que você herdou. É a doença que a sua mãe teve, que seu pai teve. É a doença que a sua avó teve. Aí a mãe da mãe teve, a avó da avó teve, e assim por diante. E até que chegou em você, certo? Vou dar um exemplo para você poder entender sobre isso. Eu tive um paciente onde ele teve doenças, ele teve uma doença hepática, ele teve uma cirrose. Aí quando eu fui atender ele me disse que a mãe dele teve cirrose, a avó teve cirrose, a bisavó teve cirrose e a tataravó tinha tido cirrose. Embora ele não conheceu nem a tataravó nem a bisa, mas ele ouviu falar, porque a avó falava, ó, a minha mãe teve, é muito normal que a minha bisavó teve, então você também vai ter. Já era uma doença de repetição genética. Mas não é estranho isso? Por que isso acontece? Por que a doença de repetição genética, ela acontece? Essas doenças acontecem por causa de uma palavrinha, por causa dos genes. Genes é o nome dessa palavra. O que é isso? Os genes é o que vem do seu pai e o que vem da sua mãe. Isso influencia a sua genética. Por exemplo, tem essa situação da cirrose familiar, mas existe muito diabetes familiar,
existe pressão alta, existem cânceres que é assim, a pessoa ela só tem porque ela faz parte daquela família. Existe o colesterol e existem doenças autoimunes. Todas essas doenças, isso foi só um exemplo, para você poder entender que isso vai fazer parte da genética. Para você poder entender, a célula, ela recebe o gene do seu pai, aí recebe o gene da sua mãe, aí ela vai crescendo. Aí ali naquele gene vem a informação, o fígado precisa ser dessa maneira. Mas o precisa ser dessa maneira já vem acompanhado de doença. O fígado, o pâncreas precisa ser dessa maneira, o emocional precisa ser dessa maneira, o intestino precisa ser dessa maneira, aí vai crescendo, 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 e aquilo perde-se o controle e parece que obrigatoriamente a pessoa vai ter aquela doença. Parece que é assim. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Ter uma genética doente, receber a genética doente, não significa que obrigatoriamente esse ser humano que está na sua frente vai ter a doença. Significa apenas que é uma repetição. E aí que entra a foto do olho. Será que a foto do olho a gente consegue saber qual é o padrão que essa pessoa vai desenvolver? Será que a foto do olho vai nos mostrar qual é a predisposição ou a genética que essa pessoa adquiriu? Ela consegue mostrar sim, e eu vou te mostrar exatamente agora nesse slide aqui. Vou te mostrar isso na prática, tá? Quando a gente pega uma foto do olho como essa, e a gente quer entender o paciente para ver se ele tem essa tendência a ter uma doença genética, a gente precisa ser capaz de avaliar a genética pelo olho. E o olho mostra a genética, né? Quando a gente vê exatamente esse olho e essa marcação que eu tô te mostrando, a gente consegue ver que essa pessoa tem uma genética materna. Ou seja, não é uma regra, não é obrigatório, obrigatoriamente essa pessoa vai ter todas as doenças da família da mãe, mas é uma predisposição. E logo com essa predisposição, essa pessoa sabendo, esse paciente sabendo, a gente pode ajudar essa pessoa a melhorar. Uma simples foto de olho como essa é capaz de a gente ajudar essa pessoa nessas doenças de repetição. Supor que essa paciente, ela com o tempo desenvolve diabetes. Aí a gente vai conseguir ver no olho se essa diabetes ela veio da família materna ou da família paterna. Olha quantos problemas podem ser resolvidos exatamente por você ver o problema e sem depender do que o paciente fala. Imagina você ter que depender do que o paciente fala vez após vez. Isso vai ser cansativo demais. E aí por isso que entra uma boa avaliação da foto do olho, como você viu. Uma simples marcação define se essa pessoa vai ter uma genética materna ou paterna, se ela vai desenvolver aquelas doenças ou não. Aí entra o segundo ponto, que são doenças de repetição comportamental. O que é isso, Pri? São hábitos no dia a dia. Às vezes a pessoa, ela tem hábitos, coisas que ela faz todos os dias, a mesma coisa. Isso pode incluir alimentação, sono, atividade física. Às vezes, se a pessoa consome bebidas alcoólicas, ou se ela fuma, ou se ela consome drogas, a rotina dela estressante, os motivos pelo qual ela se estressa, às vezes até rotina de cuidados médicos, cuidados com a saúde. Às vezes essa pessoa tem ou não tem, a forma como ela lida com os problemas do dia a dia, tudo envolve comportamento. E o comportamento, ele pode piorar a predisposição genética. Então vamos entender isso melhor. Vamos pegar a foto dessa pessoa aqui, que você já sabe que ela tem uma predisposição de genética materna.
E aí a gente olha essa pessoa e a gente vê essa pessoa muito, muito estressada, muito. Ela tem um comportamento diante de um problema ou diante de uma pressão, ela fica muito estressada. Estresse pode vir acompanhado do emocional, mas o que eu estou te explicando, que dentro dela, esse estresse acontece. E esse estresse provoca hormônios e provoca reações físicas, que se essa pessoa não cuidar com o tempo, ela vai desenvolver sim problemas de ansiedade, problemas intestinais, problemas de imunidade. Então, olha só, ela veio com uma predisposição genética, ela veio com uma tendência a ter esses problemas, mas o comportamento dela alimenta esses problemas. E tudo isso a gente vendo pelo olho. Você consegue ver claramente quanto que essa pessoa está estressada. E aí, esse comportamento, ele não protege a saúde, ele não ajuda a pessoa a se recuperar na saúde. Muitas das vezes, esse mesmo comportamento de todo dia, a mesma alimentação, a mesma atividade física que não é feita, ou o excesso da atividade física, faz o paciente se afundar num diagnóstico, faz o paciente se afundar numa doença, quando na realidade a foto do olho já estava mostrando o que essa pessoa tem predisposição. Por isso que é importante você aí do outro lado entender isso, que uma foto do olho, ela pode ajudar profundamente seu paciente aí do outro lado a entender o que está acontecendo. E até o comportamento dele. Vou te dar outro exemplo, tá? Nessa foto do olho, essa paciente em específico, a gente precisa ajudar essa paciente. Pri, por quê? Porque essa pessoa em específico, eu vou te mostrar aqui, vou até aumentar aqui a foto do olho, você consegue ver. Essa pessoa em específico, ela precisa de ajuda porque o padrão biológico dela, que a gente consegue ver nessa foto do olho, é um padrão que ela vai se tensionar toda vez que ela ouvir críticas das pessoas. Esse padrão também influencia o sono dela, que ela não vai conseguir dormir muito, porque toda vez que ela tiver um problema, o sono dela, que já não é muito durante a noite, vai ser interrompido por conta de todos esses estresses. Então, olha só, uma predisposição a ter uma doença foi reforçada por causa do comportamento diário. Ela não sabe lidar com o estresse. Ela precisa de ajuda para lidar com esse estresse. Por isso a importância de a gente saber a foto do olho. E aí, o comportamento, ele influencia total a pessoa. Ele vai determinar mesmo se essa pessoa vai ficar bem ou não. Vou dar outro exemplo. Essa pessoa, que você está vendo aí na foto do olho, ela tem uma tendência a ter uma imunidade baixa. Vez por outra, ela pode ter uma rinite, uma gripe, ela pode ter algum problema de pele, mas se ela tem junto com ela o comportamento de uma alimentação saudável para ela, ela vai conseguir evitar que esse problema se instale e que de fato ela tenha esse diagnóstico. Mas se ela não tiver esse hábito diário de cuidar de uma alimentação que seja boa para ela, ela não vai conseguir ser ajudada, tá? Então, olha a importância de saber dar uma foto do olho. Outra coisa, os exercícios físicos para essa pessoa recuperam ela de qualquer estresse. Aí eu perguntei para essa paciente, você pratica atividade física? É óbvio que ela não pratica. Pri, porque é óbvio, quando você entende a raiz biológica dela, você entende que o estresse está causando tudo isso e ela tem uma predisposição genética materna, ela não está praticando atividade física. Aí ela disse assim, não, Pri, eu falei, então, o segredo para você poder lidar com o estresse no seu dia a dia, para você, é você praticar muita atividade física de pernas. Você precisa praticar atividade física de pernas, uma corrida, uma caminhada, isso vai te ajudar. Agora, com outras pessoas são assim, a gente teria que ver o olho. Cada ser humano ele tem essa particularidade dele, essa história que o olho conta. A história que o olho dessa pessoa conta é essa. Então, por isso que eu disse isso para ela. Olha a importância de você saber disso. Lembra que aqui a gente está falando de doenças de repetição.
de genética e de comportamento. Vamos falar sobre doenças de repetição emocionais? Será que a foto do olho ajuda a gente a saber o que é isso? E aqui eu vou te falar que a doença de repetição emocional é aquela doença de repetição psicológica. O que inclui? Inclui as nossas emoções, inclui as emoções que o paciente traz. Inclui sentir tristeza, sentir medo, inclui sentir raiva, inclui sentir culpa, inclui sentir solidão, sentir pressionado, se sentir estressado no dia a dia. Tudo por conta dessas emoções. Agora, olha só, eu quero muito que você ouça isso com muito carinho. Nenhuma emoção, como tristeza, raiva, alegria, até as emoções que eu disse, culpa, solidão, medo, nenhuma emoção é capaz de inventar doenças, mas elas são capazes de influenciar o corpo ao ponto da mente criar uma realidade e o organismo trabalhar com essa irrealidade, e aí isso acontece de ficar doente. Então, olha só, o emocional, as emoções não inventam doenças, mas as emoções pioram, influenciam o corpo a desenvolver tais doenças. Como, por exemplo, vamos falar de uma ansiedade intensa? Vamos voltar para essa pessoa. Essa pessoa tem uma ansiedade intensa, ela tem um pensamento acelerado, a mente dela não para, ela não consegue fazer com que a cabeça dela pare. Então, olha a diferença de eu parar de falar. Não estou falando de uma pessoa agitada, eu estou falando de uma mente agitada. Um pensamento acelerado, onde a pessoa deita para dormir, a mente não deixa ela descansar. A pessoa deita para poder fazer alguma coisa, a mente dela, impossível, não deixa ela zerar. Aonde a pessoa vai, depois do almoço, deitar uns 10, 15 minutos ou ficar parada, a mente dela não para. Por quê? Por conta dessas marcações que esse olho apresenta. Então, todo esse padrão, essa repetição dessas emoções que essa pessoa sente vão causar alguma doença. Pode causar uma ansiedade, pode causar uma doença psicológica, pode causar um transtorno generalizado de ansiedade. Tudo isso por quê? Porque a forma como essa pessoa está se sentindo não está saudável para ela. No caso dessa paciente que você vê a foto do olho, são essas marcações aí que a gente viu, vou até trocar aqui a cor, são essas marcações aí que a gente viu, exatamente essas, ó. Essas marcações. Elas mostram o quanto que essa pessoa sente culpa. É uma autoculpa, uma autocondenação em todo momento. Tudo é culpa dela, tudo... Ela tem medo de errar, ela não pode ouvir uma crítica que ela se afunda em crítica, ela não pode ouvir uma palavra que desagrada ela, que ela se afunda nessa palavra. Isso causa palpitação, falta de ar, tensão muscular, problemas de estômago, insônia, tudo isso porque o estresse, todas essas emoções bagunçadas dentro dela, afeta o corpo dela. Aí, toda essa culpa, essa autocrítica, essa autocobrança, essa dificuldade de ouvir a opinião dos outros e entender que os outros nunca vão concordar com a gente, ela tem essa dificuldade. Isso tudo vira uma bola de emoções. Aí isso vem para o corpo dela. Na hora que vem para o corpo dessa pessoa, baixa a imunidade. Os hormônios de satisfação, os hormônios de alegria, os hormônios do prazer são diminuídos e isso causa inflamação no corpo, o que provoca uma anemia dentro do corpo dela. E a queixa dessa paciente é exatamente esse: Pri, eu quero tratar a anemia, essa anemia não melhora, o que eu faço? Mas olha como todo esse fator genético, comportamental e emocional está instalado nessa pessoa. E olha como isso influencia o corpo dela. Então, novamente, nenhuma emoção é capaz de inventar a doença, mas ela é capaz de influenciar, alimentar e é capaz, sim, de aumentar numa proporção tão gigante que essa própria paciente não tenha controle mais disso.
Por isso a importância de uma foto do olho, que a gente já está vendo os primeiros sinais de que está dando nessa paciente. Se está fazendo sentido isso para você, deixa o seu like aqui nessa aula. É um jeito de eu saber se você está gostando do conteúdo. Se você, assim, lembrou de algum caso que o que eu te falei fez você lembrar, divide comigo. Olha, Pri, eu já tive uma paciente. Olha, fulano de tal já passou por isso. Divide aqui comigo para eu poder saber. E lembra de você ativar as notificações, tá? Para você poder receber sempre aulas como essa, tá bom? E a gente vai para o último ponto, que são as doenças de repetição no físico. Pri, como assim? Doenças do físico. Essa pessoa não tinha genética para desenvolver a tal da doença, ela não tinha comportamento que influenciou a doença, e o emocional dela é equilibrado e não influenciou essa doença. Eu estou falando de que doenças? Uma infecção, por exemplo. Eu estou falando de uma infecção intestinal. Vamos falar disso, uma infecção intestinal. Ninguém na família daquele paciente teve infecção intestinal. Agora ele está desenvolvendo infecção intestinal. Ninguém na vida daquele paciente teve uma lesão. Essa pessoa caiu e quebrou o pé. Ela foi a primeira dentro da família. Ela não tem comportamento de ficar andando errado. Ela simplesmente teve uma lesão. Ou ela foi picada por um animal peçonhento. Ou ela teve alterações hormonais nos períodos que todo mundo tem dentro desse período. No caso da mulher, ela tem o período menstrual, o período da menopausa, e no caso do homem, ele também tem esses períodos de mudança hormonal. E um exemplo, tumor. Às vezes essa pessoa é a primeira da família dela que teve esse tumor. É a primeira da família dela que teve aquele tipo de comportamento. Ela não repetiu ninguém. Às vezes ela é até considerada a pessoa que é diferente da família, e do nada ela teve um tumor, uma fratura, um problema em algum órgão. E aí? Será que o olho é capaz de ajudar a gente a saber disso? O olho é capaz de ajudar a gente a saber disso. E aí, eu vou apagar aqui para que você possa ver isso, tá? Essa pessoa, claramente, ela precisa de ajuda. Pri, mas aonde ela precisa de ajuda? Fora todas as partes que eu já te disse, se a gente não cuidar, eu vou até mudar aqui para que você possa ver o que eu estou vendo, tá? Vou me mudar aqui de lugar, ó. A gente precisa cuidar dessa região aqui marcada nesse olho. A gente também precisa cuidar dessa região aqui marcada nesse olho. E a gente precisa cuidar dessa região aqui. Esses 3 pontos, vou até sair aqui da frente para que você possa ver. Esses 3 pontos que você consegue enxergar aí nessa foto do olho, se a gente não cuidar, essa pessoa vai desenvolver doenças físicas desses 3 pontos. Ela pode desenvolver problemas respiratórios, ela pode desenvolver problemas hormonais e ela também pode desenvolver problemas circulatórios. Tudo isso porque não veio na predisposição dela genética, não é uma questão de comportamento, não é emocional. Essas marcações aconteceram devido às toxinas do físico. Então a gente precisa ajudar o corpo fisicamente funcionar. Esses órgãos a funcionar novamente do jeito que funcionava, senão ela vai desenvolver essas doenças. Quando você vê tudo isso, quando eu te explico tudo isso, você consegue perceber a profundidade que uma foto do olho tem em a gente ajudar a pessoa geneticamente, a gente ajudar a pessoa no comportamento, né? Ajudar a pessoa no físico e ajudar a pessoa no emocional? Você consegue ver que eu não preciso do paciente para poder me trazer as informações? O olho já me traz as informações? E a única coisa que talvez a gente pudesse fazer é confirmar essas informações com o próprio paciente? Ou nem precisa, porque o olho não mente? O olho ele é um mapa claro que ele consegue enxergar a história da pessoa sem ela contar essa história. O olho mostra claramente a história da pessoa sem a gente precisar perguntar e fazer ela reviver coisas que não tem necessidade de reviver.
O olho é como dizem mesmo, ele é a janela da vida. É como se a gente conseguisse abrir a janela, aí a gente consegue abrir e a gente consegue enxergar o mundo dessa pessoa. A forma como ela pensa, como ela se comporta, como o físico se comporta, como a genética que ela trouxe se comporta e tudo que ela tem que fazer para poder evitar. Então você aí do outro lado, eu tenho um convite para poder te fazer de verdade, do fundo do meu coração. O meu convite é que você possa aprender a iridologia. Aprender o que uma foto do olho pode proporcionar saúde e bem-estar para quem for. O meu convite é esse, aprenda. E é isso que eu faço aqui toda semana. Eu te ensino isso de forma gratuita. Eu te ensino a você olhar o paciente, identificar o problema, identificar a raiz do problema. Você vai aprender a prevenir esse problema do jeitinho que a gente viu aqui e você vai aprender a tratar. E tudo, você não vai aprender só a tratar o problema. Você vai aprender a tratar a raiz do problema. No caso dessa paciente que eu dividi com você, a raiz dela envolvia questões emocionais, comportamentais, questões físicas. Olha a importância de a gente entender o paciente como um todo. Então, uma doença de repetição, ela não vem acompanhada só porque ela está se repetindo. Vou dar um exemplo comum. Uma infecção de urina é uma doença de repetição. Toda vez eu tô com infecção de urina, toda vez eu tô com infecção de urina. Aí a gente vai ter que entender o fator genético. Tem fator genético? Se tem, a gente pode resolver. Predisposição não é obrigatoriamente eu ter uma doença. Infecção de urina vem da onde? Se a bexiga ela tá dando sinais, a urina tá dando sinais de uma infecção, da onde vem essa parte que causou essa infecção? Vem de um outro órgão? Qual é esse órgão? A foto do olho mostra, exatamente como você viu. Pelas marcações a gente consegue ver. Depois que você consegue entender o órgão causador, aí entra a terceira pergunta. Existe uma emoção que toda vez que essa pessoa vivencia essa emoção, causa baixa imunidade. Essa baixa imunidade provoca essa reação física? Pri, existe. Qual é? O olho vai mostrar. O olho vai mostrar. A gente viu nessa paciente que eu mostrei a foto do olho, quanto que a tensão nervosa causou todos esses conflitos para essa pessoa. Então, olha a importância de a gente olhar o paciente como um todo. Aí a gente fala da infecção de urina na questão física. E se for só físico, é possível? Total. Às vezes é alguma coisa que ela comeu. Às vezes ela sentou em algum lugar que ela pegou essa bactéria. Às vezes ela tem dentro dela já essa bactéria que estava incubadinha ali. E aí ela entrou em contato com alguém que tinha essa bactéria e aí aquilo ativou dentro dela. E tudo isso a foto do olho mostra claramente. Então, o meu convite é esse mesmo, que você possa se aprofundar na vida do seu paciente sem depender que ele fale para você o que está acontecendo. Os fatores de uma doença de repetição são esses. Na maioria das vezes, são esses 4. Ou é uma genética, ou é um comportamento, ou é uma emoção, ou é o físico. E quando você consegue ver esses 4 dentro de uma avaliação, no primeiro atendimento, você consegue se sentir mais seguro ou segura para você poder atender quem estiver na sua frente. Aí volta uma coisa que eu sempre vou dizer. Para você poder ter certeza do que o seu paciente tem, você precisa ter certeza do que você vê. E a foto do olho vai te ajudar a enxergar exatamente o que está acontecendo com o seu paciente, até porque a foto do olho é um mapa, até porque a foto do olho mostra todo o corpo humano, é como se fosse um raio-x, você viu aí na prática, como eu te mostrei, e você consegue ter todas as respostas num único lugar. Então, fica o meu convite. Se você quiser aprender, estou aqui para poder te ajudar. Fui sua professora por esses minutinhos aí, e eu espero de verdade que você ative as notificações para que você sempre receba as minhas aulas, que você compartilhe com alguém que precisa saber disso. Às vezes existe uma pessoa que está passando por isso, ou que você lembrou dessa pessoa, compartilha. Esse conteúdo pode salvar a vida de alguém. Então não fique só com você. Se você gostou, encaminhe ele para alguém. Diga aqui nos comentários se faz sentido essa aula para você. Se realmente esses
fatores que eu trouxe aqui, esses motivos pelo qual uma doença de repetição ela aparece, se faz sentido ela manter a doença no paciente. E se você tem um caso que já aconteceu, deixa eu saber, eu vou ficar muito feliz de a gente poder trocar os casos clínicos aí. Eu te contei um caso e você pode contar aqui nos comentários um caso. E se durante a aula você viu assim, Pri, eu tenho uma dúvida, não guarde as dúvidas só para você, deixa eu contribuir com o meu conhecimento para você. Então pergunta aqui embaixo nos comentários, eu mesmo vou entrar e eu mesmo vou te responder, tá bom? Eu não transfiro isso para nenhuma equipe, nenhum aluno, até porque sou eu que sou professora. Então conte comigo nesse processo, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa eu saber se você gostou, tá bom? Ó, muito, muito, muito obrigada por você ter sido meu aluno por esses minutos. E lembra que toda semana a gente tem uma aula. Então, até a próxima. Ó. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!